Oi pessoal, aqui é a professora Gislaine de Língua Portuguesa e vamos para mais uma aula. Hoje o nosso tema é gramática, concordância nominal, um tema que sempre cai nos vestibulares e nos concursos públicos. Vamos aprender a utilizar as palavras obrigada, meio, bastante, anexo e dentre outros casos especiais, que são aqueles que nos deixam sempre preocupados de como utilizar. Aproveita, se não se inscreveu, inscreve aqui no canal. Curte, compartilhe com os amigos e vai acompanhando nossas aulas. Deixa sempre seu comentário. Se tiver dúvidas, pode deixar aqui que eu respondo para vocês. Vamos lá para a nossa aula. Bom, então a concordância ela tem uma regra geral. Todos os termos, artigos, pronomes, numerais, eles devem sempre concordar em gênero e em número com o substantivo a que se refere. Então, lembrando gênero masculino, feminino e número singular, plural. Olha aqui nessa frase, os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Então, todos eles estão masculino, plural, tá? Os, que é o artigo, nossos, dois, todos concordando com brinquedos, tá? Então, eu não posso falar o nosso dois brinquedos preferido, tá? Então, tudo tem que concordar. Essa é uma regrinha geral, certo? E vamos para alguns termos e algumas regras. A primeira regra, o adjetivo referente a vários substantivos. Então, quando um adjetivo ele vier depois de dois ou mais substantivos do mesmo gênero, nós temos duas possibilidades. Então, lembrando, do mesmo gênero. Olha só o exemplo. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Então, aqui nesse caso, eu vou concordar com o mais próximo, que é o espanhol. Que nesse caso é uma das regras, concordar em gênero e número. E nós temos uma outra opção, que é assumir o gênero do substantivo e ir para o plural. Olha só, o governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Então, juntamos os dois, já que os dois estão no masculino, e jogamos para o plural. Tudo bem? Segundo caso, quando o adjetivo vier posposto, que é isso? É após, né? A dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Então, agora não são do mesmo gênero, hein? Gêneros diferentes. Também teremos duas possibilidades de concordância. O adjetivo ele vai poder ir para o masculino plural ou concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, olha só. Ele apresentou argumento e razão justos. Então, junto os dois, argumento e razão, e mantém o masculino plural, né? Eu brinco que é sempre a regra machista, né? Mantém masculino, que tá tudo certo. Brincadeira, pessoal, brincadeiras à parte. Ele apresentou argumento e razão justa. Então, aqui eu vou concordar com razão, que é feminino, né? Que é o mais próximo, e vou manter justa no feminino. Ele apresentou razão e argumento justo. Eu inverti, coloquei o argumento e concordei com ele, que é o mais próximo. Terceiro caso, quando o adjetivo vier anteposto a dois ou mais substantivos, concordando com o mais próximo. Então, aí eu tenho que observar se ele for adjunto adnominal, ele concorda com o mais próximo. Se ele for predicativo do sujeito, aí ele vai ter duas possibilidades, ir para o plural ou concordar com quem estiver próximo. Então, se vocês tiverem dúvida aí sobre adjunto adnominal ou predicativo, deixe uma pergunta aqui para mim ou alguma sugestão que eu faça um vídeo para vocês. Exemplo, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Então, olha lá, o tamanho é o meu adjetivo, funcionando como adjunto adnominal. Então, desrespeito e ingratidão mantive ali no singular. No segundo exemplo, permaneceu fechada a porta e o portão. Como ela funciona? Com o predicativo do sujeito, concordando com o mais próximo, que é a porta. Permaneceram fechados a porta e o portão. Mantive a segunda possibilidade, masculino, plural. Outro tipo que nós temos aqui, quando dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Aí nós temos um artigo no meio. Lembrando dos artigos, o, a, os, as, uma. Lembram? Então, nós admitimos também duas possibilidades.
Na primeira, o substantivo vai ficar no singular e nós colocamos o artigo antes do segundo adjetivo. Olha só. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Já na segunda possibilidade, o substantivo vai ficar no plural e nós omitimos o artigo antes do segundo adjetivo. Então, olha lá. Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Aí eu omito, antes de francesa, ok? E aí? Vamos agora para os nossos casos particulares? Temos vários casos que nós utilizamos no nosso dia a dia. No primeiro caso, nós temos as palavras menos, alerta e pseudo, que são advérbios. Lembrando que o advérbio é invariável. Vai manter sempre masculino singular. Então, advérbio é aquela palavrinha que modifica o verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Então, olha só o exemplo. Os soldados estavam alerta. Então, não posso concordar com soldados estavam alertas, porque alerta é um advérbio e não varia. Há menos pessoas do que prevíamos. Então, por favor, gente, menos não existe. Menos é um advérbio e fica invariável. Não se esqueça. Segundo caso particular, as expressões é proibido, é necessário, é bom e é preciso, quando se referem a palavras desacompanhadas de alguma determinante, nós temos que mantê-las invariáveis. Então, eu não concordo, eu fico sempre no singular e masculino. É proibido, entrada. Cerveja é bom. Coragem é necessário. Nossa, professora, que estranho. Mas é o correto. Agora, se eu tiver um determinante, um artigo ou um pronome, que eu estiver especificando esses termos, aí sim eu posso fazer a concordância em gênero e número. Olha só. É proibida a entrada. Então, eu especifiquei, coloquei um artigo a, aí sim concordo no feminino. É proibida. A cerveja é boa. Aí sim, olha o a lá especificando. A coragem é necessária. Então, só para não esquecer, quando eu tiver uma determinação, aí sim eu vou concordar em gênero e número. Se eu não tiver, mantenho o termo no masculino singular. Olha lá. Maçã é ótimo para os dentes. Saudade é bom. Então, mantive invariável. Agora, com a determinante, no caso ali, ó, esta maçã é ótima. Então, eu coloquei um pronome esta e aí eu especifiquei. Então, posso mudar para o feminino. A saudade é ótima para recordar. Coloquei o artigo a e aí sim eu posso variar. Tudo bem? Terceiro caso, as palavras bastante, meio, pouco, muito, caro ou barato. Então, nós temos duas maneiras aí. Se tiver valor de adjetivo, hein, gente? Concorda com o substantivo. Lembrando que a palavra meia, ela também é um numeral fracionário, então por isso que eu a utilizo, tá? Meia só se for numeral fracionário ou aquela de vestir no pé, por favor, hein? Então, olha só, serviu-nos meia porção de arroz, metade, ok? Conversamos bastantes vezes a esse respeito. Os automóveis estão caros, as frutas estão baratas e já é meio-dia e meia, de meia hora, certo? Agora, se tiver valor de advérbio, aí eu não posso variar. Elas ficam invariáveis. Lembra do advérbio? Então, Maria está meio aborrecida. Eu não posso falar meio aborrecida, não é só metade dela, hein? Por favor. Os alunos são bastante estudiosos, então é a intensidade, tá? Então, não posso variar. Esses automóveis custam caro, as laranjas custam barato, estamos muito cansadas. Então, pessoal, é sempre importante estudar e relembrar as classes gramaticais, advérbios, adjetivos, porque um assunto vai puxando o outro. Então, é sempre importante estar fazendo essas recordações. Então, relembrando o que eu falei para vocês no meio meia. Eu vou deixar depois um card para vocês aqui e a descrição no vídeo sobre o uso dessas duas palavrinhas que eu vou fazer um vídeo para vocês bem curtinho para não esquecer mais, tá? Bebi meia taça de vinho e fiquei meio bêbada, tá? Então, da taça metade eu uso meia.
E meio bêbada, com função de advérbio, meio, tá? Bebi meio copo de cerveja, tá? Função de advérbio, tudo bem? Quarto uso que eu tenho ali para os adjetivos: anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit, concordando com o substantivo a que se refere, tá? Então, presta bem atenção aí que nós temos as palavrinhas só, equivalendo a somente, menos, alerta e as expressões em anexo e a sós, que são sempre invariáveis, tá? Lembrando que elas são advérbios, que eu já falei para vocês lá no começo, tá? Se não funcionar como advérbio, aí sim eu posso concordar com o substantivo. Seguem anexos os documentos da partilha de bens, estão concordando com documentos. A carta segue anexa, os documentos estão inclusos, ela mesma redigiu a carta, eles estão sós, né? Eu estou kit com você, muito obrigada, disse ela, tá? Se for a expressão em anexo, aí sempre vai ser mantido em singular, tá? Em masculino. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. Então, poderia ficar: leia a carta e veja as fotografias anexas. Aí sim, mas se usar a expressão em anexo, aí eu mantenho invariável. Se manter a expressão, não esquece de não variar. Então, vamos ver aqui duas palavras que tem sempre muita dúvida e sempre me pergunto como utilizar. Então, o homem sempre vai agradecer dizendo obrigado e a mulher sempre agradecer dizendo obrigado, independente de quem você estiver agradecendo, tá? Então, você vai pensar no seu gênero, masculino ou feminino, para você agradecer. Então, essa expressão, ela vem de eu lhe estou muito obrigado, ou eu lhe estou muito obrigada pelo favor que me fez. Então, não esquece mais. E aqueles casos de só, sós e a sós que eu falei para vocês. Temos aí 3 tipos, né? A sós, que é uma expressão, então vai ser sempre invariável. Agora, se eu utilizar como função de advérbio, mostrando somente ou apenas, também vou deixar invariável, que é o só, né? A palavra só. Ou com função de adjetivo, mostrando sozinho, aí sim eu vario. Olha lá o exemplo. Era só dizer sem palavras, deixar a emoção falar. Mas quando eu percebi, já estava te beijando. Então, aí nesse caso, ele fica mostrando como somente, então eu não vario. Já eu vivo só, né, de sozinho, e aprecio a solidão. Elas não vivem sós, então eu pude variar para o plural, e vivem com os pais, porque é função de adjetivo. Tudo bem? Bom, vamos fazer uns exercícios para ver se vocês estão conseguindo guardar. É bem simples. Letra A. Será que é necessário ou necessária essa confusão toda? É necessária. Então, eu posso concordar no feminino aí. Quero que todos fiquem alerta ou alertas. Vocês se lembram da concordância da palavra alerta? Então, alerta, função de advérbio, não varia. Quero que todos fiquem alerta. Houve bastante ou bastantes razões para eu não voltar lá. Então, observa se tem função de adjetivo ou de advérbio. Função de adjetivo, então, eu posso variar para o plural. Bastantes razões. Encontrei vazia ou vazios a sala e os quartos? Lembrando ali, né, que eu tenho gêneros diferentes, então eu vou concordar com o mais próximo. Encontrei vazia a sala e os quartos. A dona do imóvel ficou meio ou meia desiludida com o inquilino. Por favor, não posso pôr meia, ela não ficou metade desiludida, certo? Então, é como advérbio, ela ficou meio desiludida, tá? Lembra sempre que meia para numeral fracionário, metade ou meia de calçar nos pés. Nenhum ou nenhuns alunos chegaram? Nesse caso, nenhuns alunos chegaram. É estranho, mas não esquece, hein, gente? Guarda aí. As meninas voltaram todo molhada. Eu coloquei esse caso aqui porque, deixa eu até colocar aqui para vocês,
Eu posso colocar todo ou todas, né? Porque nesse caso, somente esse advérbio todo pode ser flexionado. Então, ele aceita as duas maneiras. E por último, as portas abrem por si sós, tá? Então, eu posso variar porque fica com função de adjetivo ali, tá bem? Bom, pessoal, não esqueçam de deixar as dúvidas nos comentários. Se inscreve no canal, curte, compartilhe o vídeo, dá uma força se inscrevendo, compartilhando para os seus colegas e espero vocês na próxima aula.